Pastor, graça e paz, igreja, amém? Vocês estão bem? Está muito frio aí? Está tudo certo, tá certo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, amém? Amém, queridos? E conhecereis a verdade, quero, se possível, que vocês hoje sejam bastante participativos comigo. O pastor Paulo falou que nós temos hoje cerca de 3 horas para ministrar. Amém? Amém, queridos? Não amém, pastor. Não amém. Eu estou com frio e daqui a pouco vai me dar fome. Engraçado que no frio a gente sente um pouco mais de fome, né? Não é verdade? Mas enfim, hoje nós vamos nos alimentar espiritualmente. Amém? Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós comemos, né, no dia a dia, aquilo começa a fazer parte do nosso corpo. Então cuidado com o que você está comendo. Depende se está comendo muita gordura, tomando muita Coca-Cola, como eu. Mas aquilo começa a fazer parte do corpo. Porém, quando nos alimentamos da palavra, quando nós meditamos na palavra, quando nós ruminamos a palavra, quando nós nos deliciamos na palavra, quando nós saboreamos a palavra, quando nós nos abastecemos da palavra, ela também começa a fazer parte do nosso espírito. Amém? Não sei se você sabe, quando o boi, ele pega aquele capim, aquela coisa ali, aquele sal, aquilo que ele come ali no dia a dia no pasto, ele fica ruminando aquilo, né? Ele fica comendo aquilo, rumina. Aquilo muitas vezes vai para o estômago, volta, ele começa a ruminar aquilo. Quando você começa a fazer isso com a palavra de Deus, quando você começa a meditar, quando você começa a saborear, quando você começa a entender, quando você começa a ler, quando você começa a ter a revelação, a palavra rema, o Espírito Santo, quando ele começa a trazer para você revelação, quando chega ao seu coração aquilo que o Espírito tem para você, aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele tem para a igreja, quando você começa a olhar e você leu tantas vezes aquele versículo, mas no outro dia de repente ele ministrou de maneira diferente para você, quando você começa, os seus olhos começam a enxergar, a ler algo diferente, num contexto que você já conhece, quando você começa a ruminar a palavra, aquilo começa a fazer parte do seu espírito, aquilo começa a trabalhar em você, aquilo começa a fazer parte de você, e quando você vê, você está cheio, quando você vê, você está alimentado, quando você vê, a sua maneira de pensar ela é diferente, quando você começa, a palavra começa a fazer parte diariamente da sua vida, você começa a perceber um novo comportamento, um novo movimento, uma nova atitude, por causa da palavra de Deus. Amém? Tá no ponto. Não temos criança aqui, né? Eu quero compartilhar um vídeo com você. Esse vídeo é 1 minuto e 45 segundos. Ele não tem fala, mas ele retrata a nossa sociedade hoje. Ele retrata aquilo que o mundo tem vivido e, infelizmente, o contexto lá fora que está inserido.
Valeu, obrigado, pessoal. Alguma coisa diferente do que nós temos hoje lá fora? Triste quando eu recebi esse vídeo, né? E não sei vocês, mas eu achei ele muito forte. Eu achei ele muito forte. E eu falei, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Eu falei com o pastor Paulo essa semana. Ele perguntou, Fraga, como que você, né, está? Você vai ministrar, vai poder ministrar domingo, né? Eu falei, pastor, sim, né, devido a alguns desafios que a gente tem enfrentado, mas Deus tem cuidado. Eu falei, Paulo, eu preciso exercer o meu chamado, eu preciso caminhar. A gente precisa estar em movimento. Deus ama quando nós estamos em movimento. E esse vídeo mexeu muito comigo, porque se a igreja não está em movimento, a gente vai ver esse retrato, esse vídeo, ganhando cada vez mais força, ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade hoje. E Deus não nos chamou para isso. Quando nós começamos declarando a palavra, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos hoje um cenário muito difícil lá fora. Nós temos hoje uma realidade muito gélida. Nós temos um contexto muito frio. Nós temos pouco relacionamento. Querido, entenda algo: congregar não é opcional. Congregar não é opcional, é questão de sobrevivência. Congregar é estar aqui. Esse é um local de proteção para a sua saúde espiritual. A Logos, quando nasceu no coração de Deus e depois veio para o coração dos nossos pastores, não só, eu não estou aqui para defender uma placa, querido, por favor, mas apesar de defender a Logos, aquilo que a gente crê aqui, mas não era para ser, não é para ser mais uma denominação, mais uma igreja nascendo, não. Temos um propósito e entendemos que precisamos cumpri-lo. Eclésia para fora, nós precisamos entender o contexto no qual Deus nos chamou. E eu estou nessa manhã aqui para conscientizar você a importância de ser igreja em meio a um contexto que é real lá fora, é realidade lá fora. Nós encaramos muitas vezes a igreja apenas como um protocolo, uma agenda que nós precisamos estar todo domingo. Aí nós olhamos para a igreja primitiva lá atrás. Você crê que o Espírito Santo está em você? Amém? Ele está em você, ele se move em você, amém? Aleluia! Pastor Paulo no começo aqui ele falou o seguinte: o fogo, a paixão, essa baita escola, olha o privilégio que Deus deu de colocar algo que está acontecendo no planeta. Teve o Descende nos Estados Unidos com um estádio, quantas mil pessoas lá, meu pastor? 60 mil pessoas, e já vai ter o Descende em fevereiro aqui, e já são 2 estádios, o Morumbi e o Allianz Parque já separado. Todd vai estar lá. Olha aqui que Deus nos traz para perto, uma oportunidade de nós estarmos incendiados. Uma das pessoas no Evangelho, ele já faleceu, que eu mais admiro, Kenneth Hagin, ele falou assim: eu estou com 80 anos, mas a palavra continua me empolgando. O complicado é que hoje a palavra já não nos empolga mais. O complicado é que nós entendemos o momento de leitura, porque se eu não leio, Deus me condena. A questão é que se eu não paro para meditar na palavra, minha consciência pesa. É muito pequeno. É muito pequeno isso. Quando eu faço porque eu tenho que fazer, quando eu leio porque eu tenho que ler, é muito pouco isso. Isso não é ser igreja. Eu preciso meditar na palavra porque eu preciso entender que sem ela eu não vivo. Eu preciso meditar na palavra porque eu reconheço que sem ela eu não sobrevivo. Eu preciso entender que a palavra é o combustível que gera em mim a ação, o poder para ir. Eu preciso entender que essa palavra é o que me alimenta nos dias mais difíceis. Eu preciso entender que a palavra de Deus é o que lapida o meu caráter.
Eu preciso entender que sem ela eu não tenho vida. Eu preciso compreender que é ela que me fortalece, que é ela que mata a minha sede, que é ela que mata a minha fome, que é a palavra, que quando eu medito na palavra, eu tenho mais Deus em mim. Eu preciso entender isso. Eu não posso fazer apenas como um protocolo. Eu não posso apenas olhar para a palavra e tentar ser igreja, mas no caso, olhar só porque eu vou sentar com alguém e eu preciso ter alguma coisa para falar. Eu preciso entender que eu preciso estar cheio todos os dias. Reagan falou isso com 80 anos. Sabe como que Reagan morreu? Ele tinha acabado de comer um doce de morango, que era o doce que ele mais gostava. Um homem, se você pegar os livros e você ver o comportamento dele, a palavra é viva. Um homem que entendeu, um homem que teve a vida movida, porque as grandes conferências nos Estados Unidos, uma das maiores conferências, começou com Kenneth Reagan. E eu olho e vejo realmente, aí Deus me coloca num contexto onde eu vejo o poder em movimento através dos nossos pastores. Querido, dentre outros homens, ser igreja é você estar em movimento com o Espírito Santo. Ser igreja é você estar incendiado pela palavra de Deus, essa paixão que foi dita aqui no início. Ser igreja é quando você entende o poder de estar, porque se o Espírito Santo está em você, quando nós estamos no ajuntamento, quando nós estamos na congregação, quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo vem sobre. Meu amigo. Porque se eu estou andando, eu estou no Espírito, eu estou andando com Ele. Quando nós estamos juntos, o Espírito Santo vem sobre. A unção, ela é potencializada. Você é renovado, você é encorajado, você é alimentado. Você sai de fato aqui sendo mais igreja. Porque é o que a gente olha quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando Atos dos Apóstolos ali, quando tem aquela igreja reunida, quando fala que a igreja foi perseguida, ali em Atos 8, depois da morte de Estevão, por causa do ajuntamento. Eles eram igreja no ajuntamento, mas quando houve a dispersão, quando cada um foi para um lado, eles continuavam sendo igreja, mas eles entenderam o motivo de ser igreja. Amém, amados? Aí a gente olha para um vídeo como esse, a maneira que essa sociedade está sendo alimentada. Posso te fazer uma pergunta? Para onde você está olhando? Fala para você. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Para onde que você enxerga? O que você está enxergando? Porque eu preciso dizer que para onde você coloca foco, onde você olha, para onde você foca, expande. Quando você foca, expande. Então, se o seu foco está em algumas dessas coisas que nós acabamos de mostrar através desse vídeo, nas mentiras ditas pelas pessoas a seu respeito, naquilo que gera medo em você, naquilo que tira você do foco de Cristo, para onde você está olhando? Porque quando você olha, aquilo tem a sua atenção. Amém? Você olha para um lugar, é igual você vai comprar um carro e você quer um determinado modelo. Você se apaixonou por aquele modelo e você quer aquele carro. Você começa a ver mais dele na rua. Estou certo ou não? Não é verdade? Comigo acontece, parece que ativa uma questão do cérebro. Nós temos um baita coach, depois o Vini pode explicar isso pra gente. Nós temos uma psicóloga aqui também, a Anne, que pode passar, a nossa pastora. Psicologicamente alguma coisa tem a ver. Ou seja, se você olhar para Jesus, se você olhar para a palavra, é o que você vai enxergar, é o que você vai ter. Amém? Se você olha para as verdades que estão ditas aqui a seu respeito, quem Ele te fez, nós precisamos entender como igreja
Nós precisamos entender o que somos, o que temos e o que podemos juntos. Repete comigo: o que somos, o que temos e o que podemos juntos. Nós podemos mudar a realidade lá fora. Nós podemos ir de encontro contra essa maré que vem de notícias ruins, que não dá mais para você, qualquer aplicativo, qualquer negócio da internet, endereço que você coloque ali, qualquer endereço, só vem notícia ruim. De 10 pessoas, 9 que você conversa, 9 tem um assunto que não edifica. É muito comum, é murmuração, é reclamação, é ingratidão. Você liga a televisão, as notícias são ruins. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, mas a pergunta para você é a seguinte: para onde você está olhando? O que você tem enxergado? Aonde você colocou a sua visão? Para que lugar? Onde que você está canalizando a sua melhor energia? Para onde você está olhando? Eu vim nessa manhã dizer a você: não tire os olhos de Jesus Cristo, não tire os olhos da palavra, porque quanto mais o nosso olhar fixo estiver para a palavra de Deus, mais das suas maravilhas nós vamos contemplar, mais da sua grandiosidade, da sua soberania nós vamos ter, mais da sua palavra nós vamos adquirir. Quanto mais você olhar para Jesus, mais dele você vai ter. Amém, amado? Abra sua Bíblia aí rapidinho. Salmos, capítulo de número 100. Nós precisamos entender, queridos, o poder da coletividade. Nós precisamos entender o poder da coletividade. Eu até quero que você compreenda o seguinte: você é uma pessoa, ou seja, você é um indivíduo. Mas quando nós estamos no coletivo, quando nós entendemos o nosso papel como igreja, quando nós caminhamos juntos como igreja, nós deixamos de ser apenas um indivíduo, nós passamos a ser uma comunidade, uma congregação, um corpo bem ajustado. Amém, amado? Olha o que diz aqui em Salmo 100: aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Olha o 2: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Dêem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por gerações e gerações. Mas o que diz o versículo 2? Prestem culto ao Senhor. Teve um momento que Paulo chegou e falou assim para Timóteo: suporte comigo as aflições, você como um bom soldado de Cristo. A gente precisa entender o poder da coletividade, o poder da igreja. Paulo fala assim: você como soldado. Então você como soldado de Cristo, no individual você é, mas quando nós nos reunimos, nós deixamos de ser soldado e nós passamos a ser um exército. Amém, amado? Nós passamos a ser um exército. A nossa força, ela é duplicada, ela é centuplicada, eu não sei, ela é empoderada, por causa do poder da coletividade, por causa da consciência de ser igreja. Talvez nós podemos ir e ministrar lá fora e andar como indivíduos, devemos fazer isso, mas quando saímos como igreja, somos muito mais fortes. Efésios 6:10 fala também da armadura, ali como se fosse um soldado romano.
capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias que propagam o evangelho da paz, o cinturão da verdade. Ali mostra muito como um soldado, mas eu quero que você se atente ao escudo da fé. De repente você como igreja, no indivíduo, sozinho, de repente a sua fé não está tão fortalecida. Mas quando você vem para a coletividade, quando você vem congregar, quando você vem adorar junto. Eu não sei se você sabe, se você já assistiu aqueles filmes antigamente, aqueles filmes mais antigos, quando tinha aquela guerra de cavalos, quando tinha aqueles, não sei se eram os mísseis, o canhão que lançava, o exército que estava sendo atacado, eles tinham os escudos. Mas quando eles eram atacados, todos levantavam os escudos juntos. Passava a ser uma proteção muito maior. Então de repente você no individual, de repente você sozinho, a sua fé não está fortalecida. Mas quando você reconhece e entende o papel de ser igreja, de congregar, de estar aqui, juntos nós levantamos este escudo e a proteção alcança a sua vida. E você nesse ambiente está protegido, está guardado, porque o seu espírito está sendo alimentado e você sai daqui fortalecido. É o poder da coletividade. Quantos aqui são ovelhas? Às vezes a gente pensa que ministro não é ovelha, né? Às vezes você pensa, né? Pô, o ministro é não, mas o ministro também é ovelha. Só quando a gente é ovelha sozinha é uma situação. Agora quando nós entendemos o poder da coletividade, quando nós entendemos ser igreja, nós passamos a ser rebanho. Amém? E quem é o pastor desse rebanho? Quem é o pastor desse rebanho? Quem é o pastor desse rebanho? Jesus. Abre lá em João 10 comigo. Vamos lá, abre em João 10 comigo. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque somos ovelhas do teu aprisco. Aleluia. Obrigado porque somos tuas ovelhas, Pai. Abra lá em João 10. Aleluia, aleluia. Aqui Jesus mostra a sua figura pastoral. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aleluia. Aleluia. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, olha que interessante, mas sobe por um outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra, versículo de número 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. De repente você sozinho não está conseguindo ouvir, mas eu quero te garantir que quando você está reunido como igreja, o nosso pastor fala e nós reconhecemos a sua voz e nós entendemos o caminho a seguir. Se você está fora do caminho, esta manhã é dia de voltar para o caminho, ouvir a voz do pastor, porque ele tem o melhor para você. Quando nós somos rebanho e esse bom pastor vem e fala com nós, ele entra pela porta, ele não entra por outro lugar. Ele vem para nos conduzir para o lugar certo, para tomar e beber a melhor água. Mas isso acontece na igreja. Quando nós entendemos que somos rebanho. O que tem muito hoje lá fora, que a gente tem que ficar muito preocupado com isso, é o espírito de independência, meu amado. Eu sou independente. Eu me alimento sozinho. Eu não preciso de igreja. Para que na igreja? Se eu consigo acessar o YouTube e ver tudo daqui. Por que estar na igreja? Tem gente que está na igreja e não vai para o céu. E começa a contra-argumentar. E começa com argumentos pífios, pequenos. Porque o próprio pastor, o bom pastor chamado Jesus, fala em ser rebanho. Fala a importância de nós congregarmos e estarmos juntos para ouvir a voz do pastor. Querido, a gente não pode limitar a igreja. E às vezes nós colocamos sobre os ombros dos ministros uma responsabilidade.
um fardo mais pesado do que às vezes ele pode suportar. Porque às vezes a gente entende que a palavra só vem do ministro. Querido, no ambiente de igreja, Deus pode usar outras pessoas. Quando você está aqui, a probabilidade de você ouvir aquilo que edifica é muito maior do que você estar lá fora sozinho. A importância de você congregar e estar alicerçado num lugar, de você entender o que está sendo dado para você comer. Aquilo que mana do altar, aquilo que flui do altar, aquilo que sai do altar. Aquilo que Deus derrama do seu trono maravilhoso e vai, a água que você bebe, o alimento que você come. Quando você está reunido, quando você está junto, quando você está próximo, a margem de erro ela é menor. A margem de nós estarmos fora da vontade dele é menor. Eu não estou falando de um lugar perfeito, amém, amados? Aonde tem pessoas tem problema, amém, queridos? Você não sabe o quanto. Aonde tem pessoas tem problema, você não sabe o quanto. Mas no dilúvio, a arca era o lugar mais seguro. E você imagina que com todos aqueles animais o cheiro não era tão bom, mas era o lugar mais seguro que os animais e as pessoas ali poderiam estar, aquela família de Noé. De repente você está num lugar congregacional e de repente você não concorda com uma outra coisa, mas isso não pode tirar o propósito que você tem no coração em relação a Deus, amém, querido? Aí você começa a olhar os problemas, aí você começa a olhar as diferenças. Nós precisamos entender que defeito é uma coisa, diferença é outra coisa. Não é porque eu gosto do azul, você gosta do amarelo, nós não podemos ser irmãos, amado. Não é porque você prefere isso, prefere aquilo. Não é porque a gente discorda em alguma outra teologicamente falando que nós não podemos congregar juntos, caminhar juntos, buscar o mesmo Deus juntos. Amado, congregar é perfeito, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o irmão lapida. Quando nós entendemos a diferença e sabemos lidar com isso, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos pessoas melhores, amém? Porque é assim. Perfeição, amado, só na glória. Lá tudo é perfeito. Mas enquanto nós estamos no processo, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Nós precisamos entender que nós estamos em obras. Nós precisamos compreender o nosso papel como igreja, porque tem uma sociedade precisando, que está sendo lá fora torturada pelo diabo. Destruída pelo diabo. Como que ficam os seus ouvidos quando você ouve que uma criança com 18 ou 16 meses foi estuprada pelo padrasto? Como você fica? Ah, Tiago, mas se a gente for olhar só para isso a gente não vive. Eu concordo. Também não suporto más notícias. Detesto também. Detesto. Mas que as más notícias, para serem cada vez menor, nós precisamos entender o nosso papel como igreja e levar as boas novas para as pessoas lá fora, que você e eu temos aqui dentro de nós, que temos aqui. Porque você tem boas notícias para levar lá para fora. Tem ou não tem, amém? Você tem boas notícias para levar lá para fora. Aleluia. Você tem boas notícias. Você tem amor para levar. Você tem alegria para levar. Você tem paz para levar. Você tem uma boa palavra. Você tem um bom conselho para levar. Nós precisamos ser eclésia, amados. Nós precisamos falar. Nós precisamos nos movimentar. Tirar um pouco, sabe, o nosso egocentrismo e entender que só nós precisamos ser alimentados. Tem pessoas precisando daquilo que você já tem. Tem ovelhas que precisam voltar para esse aprisco. Amém? Não é nenhuma novidade eu falar para você que no evangelismo que nós fizemos com a equipe do Daniel, não é nenhuma novidade eu falar que com as 3 pessoas que eu conversei, e com um eu fiquei seguramente mais de 1 hora, né, Daniel?
Ah, muito mais. Eu devo ter ficado com o seu Zé lá, eu devo ter ficado 1h30. Sabe quem que é o seu Zé? Você quer que eu fale para você quem é o seu Zé? Eu vou falar para você quem é o seu Zé. Eu vou falar que o seu Zé já ministrou em conferências. Eu vou falar que o seu Zé já foi diácono da Igreja Assembleia de Deus. Mas hoje está afundado no crack. E ele me mostra a foto da família. Que família linda. A esposa e os 3 filhos. Bonitos, sem mentira. Sem mentira, não estou exagerando em nada. Deus é testemunha disso. Pensa nos filhos bonitos. Mas seu Zé, todo mundo sabe que o senhor está na rua? A minha filha que está no Japão não sabe não. Porque se ela souber, ela volta para cá. E eu não quero que ela volte, ela está construindo a vida dela. Mas por que o senhor não volta para casa, seu Zé? Eu não volto porque a polícia não deixa. A minha esposa me denunciou. Devido a uma discussão que nós tivemos, a minha esposa me denunciou. Eu não posso voltar. Eu tenho que ficar tanto tempo, tantos metros de distância lá. E aí, seu Zé? Ah, meu filho, um dia a minha vida muda. E eu creio nele. Sabe que você se sente impotente numa situação daquela. Eu não sei o que fazer. Lucas Góes estava comigo uma hora lá que eu falei, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu preciso fazer é te abraçar e orar com o senhor. Aí ao lado do seu Zé tinha um homem alto, boa aparência, que já foi dono de restaurante, já foi empresário. Já foi empresário. Mas o Fernando, o que está acontecendo? As drogas. Eu não consegui retomar. Fui para as clínicas, mas eu fico, aí eu melhoro, aí eu saio, aí eu volto, eu fico, melhoro, eu saio, eu volto. Aí fica nessa gangorra espiritual. Você acredita que não chegou o tempo de incendiar essas pessoas com aquilo que já está dentro de você? De incendiar, porque o bom pastor está conosco. Ele nos conduz para o lugar mais seguro. Tudo bem que às vezes ele tem que colocar o cajado e te trazer para cá, dói, porque toda mudança ela vai gerar aquele desconforto, né? Te tira do lugar, aí ele traz, porque ele precisa colocar você nos trilhos de novo, no caminho de novo. Ele precisa colocar você rumo ao propósito que ele tem para você. De repente é amanhã que ele está pegando você com o cajado. Opa, vem para cá, vem cá. Mas ele não tem problema em tratar suas feridas. Ele não tem problema em arrumar sua patinha. Ele não tem problema em tirar o carrapicho. Ele é o bom pastor. Ele é o Jesus da 1000ª chance. Ele é o Deus da 1000ª chance. Juntos nós somos mais fortes. Porque aqui você tem abraço, você está entendendo? Aqui você tem uma palavra de ânimo. Não é verdade? Às vezes sem querer um irmão não te cumprimenta, não dá moral para isso, meu amado. Acontece às vezes do irmão não te cumprimentar, não foi por querer muitas vezes, mas a gente cria um preconceito. Nós estamos tão cheios de coisa ruim, às vezes, é verdade, que a gente vai criando preconceitos, nós vamos criando pré-julgamentos. Só que muitas vezes a gente esquece de tirar a trave que está na frente do nosso olho. E nós mais olhamos o defeito do irmão do que as virtudes que ele pode ter. Aí criamos problemas. Aí entendo que aqui não é o meu lugar, eu vou para outro lugar. Mas o problema vai do mesmo jeito. O problema vai do mesmo jeito, sabe por quê? Porque é dentro que precisa ser tratado. Aí não cabe ao homem. Aí cabe ao poder do Espírito Santo de Deus transformar o que tem que transformar dentro. Quantos precisam ser ajustados por dentro aqui? Eu preciso ser ajustado em muita coisa por dentro, mas sabe que sou só eu? Eu preciso ser ajustado, ser consertado em muita coisa, porque a obra é até a vinda.
A obra é até Ele voltar. A obra é até Ele voltar, porque perfeição é só lá com Ele. Eu vou te dizer algo. Ele está já preparando a sua casa. Sabe, a ceia está sendo preparada. O grande dia vai chegar, meu amado. Nós somos a noiva, daqui a pouco a gente casa com Ele. Aí é eterno. Mas enquanto isso não acontece, vamos avançando juntos, vamos aprendendo juntos, vamos congregando juntos, vamos nos fortalecendo juntos. O vínculo da palavra, o vínculo da paz, a palavra de Deus, ela pode nos aperfeiçoar. E aí eu entendo o meu papel como igreja. A palavra trabalha. Aí eu sou igreja com você. Aí eu sou igreja com você. Eu sou igreja com você. Aí somos lapidados, somos construídos. Na verdade, muitas coisas precisam ser desconstruídas. O Espírito Santo. A minha pergunta para você hoje, eu já estou terminando. O que precisa ser desconstruído hoje para você ser uma igreja? Quando Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez os judeus, os gentios daquela época tinham uma ideia de igreja diferente do que nós temos hoje. Talvez eles pensassem no templo de Salomão, no altar de Moisés, alguma coisa assim. Mas aí vem os Atos dos Apóstolos e começam a se congregar, né, nas casas, no ajuntamento, e a igreja começa a criar corpo. A igreja começa a ficar mais robusta. Ela começa a ter mais identidade. Só que a minha pergunta para você é: o quanto nós temos dessa igreja primitiva? Mas Tiago, as coisas mudam. Os tempos são outros. A realidade é diferente, sim, mas o Jesus é o mesmo. O quanto nós estamos focados em Jesus ou na cadeira que nós estamos sentados, porque ela não é almofadada. Às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem numa igreja de 3, 4, 5 mil membros. Sabe por que a gente pensa isso às vezes? Porque o nosso foco não está em Jesus. Porque se o nosso foco estivesse em Jesus, aonde nós estivermos, o poder vai acontecer, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer, os milagres acontecem, o poder age, porque o nosso foco está nele, não está no homem, não está na estrutura. É bom ter estrutura, é bom, é maravilhoso, mas não pode ser maior do que o foco em Cristo, na sua divina santidade, na sua palavra, no seu poder. O foco não pode ser outro. Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele naufragou. Enquanto ele estava olhando, ele estava andando sobre as águas. Quantos querem andar sobre as águas? Quantos querem andar sobre as águas? Você pode andar sobre as águas. Você pode andar sobre as águas. É possível você andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas hoje? É o milagre que você precisa. É a cura que você precisa. É a revelação que você precisa. Isso é andar sobre as águas hoje. Ore no Espírito comigo. Feche os teus olhos e ore. Fale com o Espírito Santo nessa manhã. Oh, Espírito Santo, alinha hoje o nosso andar, os nossos passos, a nossa mentalidade como igreja. Nós somos muito seletivos hoje, Jesus. Somos muito seletivos. Às vezes colocamos o foco onde não devemos colocar, mas nessa manhã queremos alinhar o nosso foco, olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que não abandona, aquele que não falha, aquele que, independente da circunstância, não muda. Como diz lá em Tiago, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Deus imutável, o Deus inegociável,
o Deus que o tempo não pode torná-lo menor. Alinha, Pai, os nossos olhos. Nós nos alinhamos contigo nesta manhã, porque precisamos entender, já nessa sociedade hoje, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. O que precisa ser desconstruído hoje, meu amado? Dentro. Porque quando Nicodemos foi falar com Jesus, Jesus falou: é de dentro para fora. O que precisa hoje ser desconstruído dentro, para as verdades imutáveis de Deus se apoderarem do seu espírito. De repente você estava colocando a sua fé, a sua confiança em algo que em algum momento pode sim te decepcionar. De repente você está firmado não na palavra, mas nas inverdades ditas lá fora. De repente você tem colocado a sua fé. Querido, em nome de Jesus, que nesta manhã o poder do Espírito Santo possa desconstruir mentiras que foram inseridas aí, problemas que não foram resolvidos internamente, para que a verdade plena e absoluta da palavra de Deus possa tomar o seu coração e você possa estar no movimento que a igreja de Cristo precisa ter na face desta terra. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus, te adoramos, Jesus. Oh, Jesus. Ei, nós te adoramos. Nós te adoramos, Cristo. E queremos ser a igreja que um dia o Senhor sonhou para a terra. Porque reconhecemos e entendemos o nosso papel no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Sim, Jesus, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos em espírito e em verdade. Renda o seu coração, meu amado, diante do altar nesta manhã, e fale para Ele o quanto você precisa dEle. Todos os passos que você deu em falso, mostra para Ele o arrependimento, o desejo de andar nos seus caminhos, de ser conduzido por Ele. Ah, Jesus, somos ovelhas do teu rebanho. Somos ovelhas do teu rebanho. Não queremos outro pastor, queremos só o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sermos conduzidos pelo bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus, tu se entregou por nós. Oh, sim, Jesus. Aleluia. Sermos conduzidos